Aliás, olha só, olha quem está lá, os meliantes, ó, tem a meliante 1, meliante 2, meliante 3, a patota toda ali, folgadão isso daí, hein? Vamos que vamos, temos o meliante sênior aqui. Eu não sou um meliante. Vamos nessa. Pessoal, começamos uma jornada na semana passada sobre Mais Perto que o Diabo, né? Começamos essa entrevista, a gente devorou esse livro, foram 6 lives já, então foram talvez de 5 a 7 horas, né, falando sobre esse livro, sobre cada pergunta, sobre cada resposta, sobre cada reflexão, né? Então, a gente se aprofundou aqui, pegamos muitos insights que eu não tinha pego na primeira vez que eu li, nem na segunda, né? Então, acredito que está sendo muito legal para mim e para todo mundo, tá? Se estiver sendo legal para você também, deixa um comentário, fala alguma coisa, me diz se você está curtindo ou não, porque para mim a jornada está sendo muito incrível, né? Tanto é que a gente acabou aumentando até o número de dias do desafio, ao invés de ser só 5, a gente está fazendo 7, né? A gente adicionou mais dias para poder terminar, certo? E hoje continuamos aqui a nossa entrevista com o Diabo e teremos o grande desfecho hoje, não é mesmo? Olha o Thiago Oliveira aí na área. É isso aí. O Kaique é o perturbador geral da República. É isso mesmo. Vamos lá? Então a gente está aqui na página 155. A gente vai dar um sprint para a gente poder terminar hoje e ter uma conclusão. A música, para quem está perguntando, é uma trilha sonora própria. A gente que fez para o primo, né? E aí a gente usou em desafios passados. Não é mesmo? Vamos lá. Não vai ficar gravada essa live, ok? Então o Napoleão Hill pergunta para o Diabo: o fracasso em alguns momentos é um benefício para o homem? Ele diz: sim, na verdade aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios, mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos. Olha só, o que ele está dizendo aqui é: existe o fracasso, né? E a gente encara isso de 2 formas diferentes, ou como uma derrota temporária ou como um fracasso, né? Mas se ao menos as pessoas entendessem. E aí ele pergunta: mas eu entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados, ou seja, um dos grandes aliados do diabo, né? Do lado negativo, do que ferra a gente. Eu tive a impressão, baseado na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então você as controla sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Então ele disse: pô, peraí, mas eu pensei que o fracasso fosse uma ferramenta sua que você usasse para fazer as pessoas desistirem e dominar elas aos poucos. E aí o diabo responde: esse é justamente o ponto. Eu assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Essa é a parada, entendeu? O problema é que quando que o diabo controla a nossa mente? Quando a gente entende que esse fracasso, ele é um fracasso final e ele não é uma derrota temporária, tá? E aí ele pergunta: isso é tudo que se pode aprender na adversidade, derrota e fracasso? E essa resposta é a que choca a gente. Olha só. Isso tudo que você falou, é tudo que a gente pode aprender sobre adversidade, derrota e fracasso? E aí ele diz: não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Puta, olha que bizarro. Então o que ele está falando aqui, ó? O Napoleão Hill pergunta, obviamente, fala: bom, fracasso, né, errar é uma coisa ruim, a adversidade é uma coisa ruim, né? É assim que você controla a mente das pessoas, diabo? Aí o diabo fala assim: olha, não, sinto lhe informar que na verdade o fracasso é uma das maiores armas que tem contra mim. Que? Como assim uma das maiores armas contra mim? E o que ele quer dizer aqui é o seguinte: é que quando você erra, né, você pode encarar isso de várias formas, como um fracasso definitivo, como uma derrota temporária. Então, quando você está sendo guiado pelo ritmo hipnótico, lembra o ritmo hipnótico do Napoleão Hill? Ritmo hipnótico, né? Quando você está indo de uma forma ritmada e hipnótica para um lado negativo, até que os seus hábitos se tornam parte de você, né?
Então isso daqui está te levando para algo tão ruim que quando você fracassa forte, isso daqui é a maior arma contra o diabo, porque é a sua chance de entender que esse fracasso é uma bênção que pode te fazer mudar todo o jogo, que daqui você pode aprender e mudar. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu quebrei na Bolsa de Valores lá aos 18 anos, isso aconteceu comigo. Né? Eu fui lá, eu tomei uma porrada e entendi, caraca, não é por aqui, não é por aqui. Né? Ô Kaique, o que você fez com isso daqui, cara? Olha isso. Você dobrou a camiseta aqui, velho. Entende? Então, na verdade, o que ele fala é que é uma bênção. Deixa eu arrumar. Olha só. Porra, Kaique, que merda é essa? É que isso agora não ajuda. Já foi melhor, hein? O cara vai se acomodando, gente. Tem que tomar cuidado com isso. O cara aí vai ficando muito íntimo, vai se acomodando, né? É foda, né? Olha só. E aí eu separei mais um trecho sobre fracasso que eu achei muito, muito bom, tá? O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Isso é bizarro, né? Ó, o fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Ou seja, só um fracasso na nossa cabeça, né? Ou seja, é uma criação nossa. E só vira de fato algo negativo quando a gente aceita que esse fracasso é real, né? Se a gente não o aceitar como algo real e sim aceitar como parte de algum processo para que a gente utilize isso como ponte para algum objetivo que a gente tenha, a gente não vai ser um fracassado porque isso vai fazer parte do caminho, certo? E aí depois, continuam, passo algumas páginas aqui e aí o Napoleão pergunta: quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais? O dinheiro, por exemplo. A gente está na 165. E ele responde: a perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não ter controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Então, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Qual é o benefício de perder qualquer coisa material, como o dinheiro? E o benefício é que perder o dinheiro ou coisas materiais te ensinam algo muito valioso. Como, por exemplo, de que não tem nada tão grande, assim, você não controla nada na sua vida. A gente percebe que a gente não controla o dinheiro que a gente tem, a gente não controla nada que é material. A única coisa que a gente pode controlar é o nosso pensamento. É o poder do nosso pensamento, é o como a gente pensa, é o pensamento definido. Então isso é bizarro. Isso é massa. Faz sentido para vocês aí? Aliás, vocês estão me zoando porque eu sou cegueta, né, meu? Eu sou cegueta, olha só. Quando eu era pequeno, eu sofri muito bullying por causa disso, sabia? Porque hoje, por mais que eu tenha... olha só, eu tenho, sei lá, eu tenho 6,5 graus, né? Sou cegueta, né? O pessoal quer fazer uma brincadeira. Quantos dedos tem aqui? Eu consigo ver quantos dedos tem aqui, tá? Só para deixar claro. Mas, antigamente, né? Acho que a lente não era tão fina, entre aspas, era maior ainda. E eu usava um óculos de cordinha, né? Eu sofri um bullying desgraçado, assim. Moldou meu caráter. Mas vamos lá. E aí ele começa aqui. Isso daqui é bizarro. Esse insight é muito bom. O melhor insight de todos, ele vai vir daqui a pouco, não é agora, mas esse insight também é muito bom. Ele diz assim, ó: agora tem um maior entendimento das potencialidades, das adversidades e do fracasso. Você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos 7 princípios. Qual o seu próximo princípio? E aí ele responde: o próximo princípio é a influência do ambiente. Né? O próximo princípio é a influência do ambiente. Aí ele pergunta: que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? Ele está perguntando se existe alguma influência entre alguma relação entre as influências do meio e o ritmo hipnótico. Tá? Meu livro é rabiscado? Meu livro é mega rabiscado. Olha aqui. Totalmente rabiscado aqui. Perguntaram aí, meu livro é totalmente rabiscado. Aliás, a gente tem um livro aqui que a gente ganhou de presente. Foi a primeira edição impressa no Brasil, né? Foi o primeiro a tirar da gráfica. A gente deu o presente assinado e tal. E aí eu falei: pô, mano, vamos escrever desse livro. Aí a Carla falou: não, é um prestígio escrever e rabiscar o livro. Rabiscou o livro inteiro. Livro é para ser rabiscado mesmo.
E aí ele pergunta, qual conexão existe então entre a influência do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Sacou? Então, o ritmo hipnótico, né, basicamente a formação do hábito, solidifica os pensamentos dos seres humanos, transforma isso em permanente. Os hábitos dos pensamentos são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico. Repara nessa parte aqui, ó. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Então, se você está num ambiente, por exemplo, se você está numa faculdade, e aí nessa faculdade, as pessoas ao seu redor têm uma filosofia de pensamento, isso daqui vai começar a te contaminar. Seja bom ou seja ruim, vai te contaminar. Isso aqui vai começar a entrar na sua cabeça. Vai começar a entrar na sua cabeça, entrar na sua cabeça, entrar na sua cabeça, pum! De repente, o que vai acontecer é que isso aqui faz parte do seu pensamento, né? Faz parte do seu meio, e você começa a pensar assim. E quando você começa a pensar assim, o tempo todo, pensa assim, pensa assim, pensa assim, o que começa a acontecer é que de repente, através da lei do ritmo hipnótico, isso aqui vira permanente na sua cabeça. Então, por exemplo, o que acontece? O Brasil hoje está muito dividido em política entre direita e esquerda, né? Então, geralmente, as pessoas que têm menos dinheiro costumam ser de esquerda, as pessoas que têm mais dinheiro costumam ser de direita, né? Só que, na maioria das vezes, assim, 99% dos casos, ninguém sabe direito o que é direita e esquerda, ninguém sabe direito por que você apoia a direita ou por que você apoia a esquerda, mas você nasce assim. Então, você nasce sob a influência, né? Desde quando você nasce, você nasceu aqui, você vai nascer, não sabe que não, esquerda é bom, direita é ruim, esquerda é bom. Você repete tanto isso que através da lei do ritmo hipnótico vira permanente na sua cabeça. E quem nasce ouvindo que não, tem que ser direita, 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 também nasce assim, né? Então as pessoas muitas vezes não têm um senso crítico, né? E elas acabam através da lei do ritmo hipnótico transformando isso em permanente, tá? Então isso que é o ponto. Se a gente percebe então que as coisas vêm do ambiente, a gente tem que fazer algumas reflexões, né? Então o diabo responde aqui, ó. A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais elas se associam intimamente. Então, basicamente, a gente não está falando do meio físico, a gente está falando das pessoas que estão aqui. Então, quando você está próximo de pessoas, durante muito tempo, essas pessoas acabam moldando o seu pensamento. Você molda o delas e elas moldam o seu. E aí depois ele pergunta, você quer dizer então, com isso, que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar hábitos de pensamentos negativos? Sim, a lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente. Então, se você... Pode ver, se você está num ambiente em que todo mundo ganha dinheiro, geralmente você é incitado a pensar parecido. Você acaba ganhando dinheiro também, né? Então, pensa assim, ó, você está numa família de empreendedores, você tende a empreender. Você está numa família em que o negócio é cargo público, você tende a buscar cargo público. Então, que forma que você tem para mudar a sua cabeça? Você precisa migrar de ambiente, né? Só que no ambiente você tem aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. A gente já vai falar sobre isso. E ele vai. Então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados. E isso daqui é uma lição para vocês, tá? Sim, os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. E aí fala aqui, ó, que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Quais pessoas ao seu redor que estão hoje mais têm influência sobre você? E a resposta ela é bizarra. Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa.
e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre essa pessoa. Então, basicamente, o que ele diz aqui é que as pessoas que mais exercem influência sobre a sua vida são o seu parceiro ou a sua parceira e as pessoas mais próximas no seu trabalho. Depois disso, vem a família e os amigos íntimos. Por quê? Porque passam muito tempo contigo, pensando perto de você, pensando perto de você. E quando isso acontece, isso aqui vai meio que formando, vai trazendo ideias para sua cabeça. Tá? Quem é que acha que tem boas associações na sua vida? E quem é que acha que não tem boas associações na sua vida e que gostaria de mudar? Manda aí, enquanto eu faço a próxima pergunta. Essa aqui é uma reflexão muito foda, assim, profunda. Então, reflitam nessa reflexão, tá? Eu vou refletir junto com vocês. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se eu estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Então o que ele está dizendo aqui é basicamente assim, ó, que todos os pensamentos negativos, não é que eles são pensamentos negativos, é que eles são basicamente a negligência do pensamento positivo. E a resposta que o diabo dá, essa é uma das melhores respostas que eu já vi. Isso está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Isso aqui é uma lei da natureza. Qualquer espaço ele vai ser preenchido por alguma coisa. Qualquer. Tá? Tudo nessa existência, tanto de natureza física como espiritual, deve estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando um indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Então, isso daqui é muito legal. Ele diz basicamente assim, você tem a liberdade de você pensar do jeito que você quiser. Você pode pensar como você quiser. Você tem controle sobre seus pensamentos, ou deveria ter. Só que se você deixa de pensar de forma positiva ou criativa, e você não pensa, essa parte da sua cabeça é preenchida com pensamentos negativos. Então, pela lei da natureza, como tudo deve ter alguma ocupação, deve ser ocupado por algo, né? Então, se eu tenho um pote e eu não coloco água nele, tem vento, tem um monte de coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai ocupar algum espaço. Se eu estou aqui, não dá para ter alguém no meu lugar. Eu já ocupei esse espaço, né? Se você tem alguém nos negócios ocupando espaço lá em cima, é difícil você ocupar o mesmo espaço que aquela pessoa. Porque se você ocupar aquele espaço, aquela pessoa deixa de ocupar aquele espaço. Então, como essa é uma regra da natureza, isso se aplica a tudo. Então, aquela frase, né, mente vazia, oficina do diabo, é isso. É porque se você não tem um pensamento positivo e criativo, você abre margem para vir um pensamento na exata proporção do lado inverso. Por isso, sempre temos que ter esse tipo de pensamento. Então, não é um pensamento otimista bobinho. Não. É um pensamento crítico, mais construtivo, positivo. Né? E isso que a gente deve pensar. E aí, vamos lá. E a gente pergunta, vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e os descreva. Para mim, esse daqui é um dos princípios mais poderosos. Ele diz assim, ó. O próximo princípio é o tempo. Tá travando aí, gente? Hã? Não? Então não. Ele fala assim, ó. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Agora Tá? deu uma travada. E agora? Agora tá de boa. De boa? Pessoal, tá travando, não posso fazer muita coisa não. Só torcer para que volte o mais rápido possível. Então, qual que é o próximo princípio? Né? O próximo princípio, a próxima dimensão é o tempo. Eu acho que é uma das mais poderosas. E ele fala, qual que é a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? E aí responde, o tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento,
depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. O tempo, gente, ele é uma das coisas mais essenciais de todas, porque tudo precisa do tempo. Quando a gente fala de investimentos, o segredo não é investir tão bem, não é você aportar tanto, é o tempo, né? Então assim, claro que tudo isso é importante, mas o tempo é a coisa mais importante de todas. É só você olhar para a fórmula dos juros compostos, né? Você vai ver lá que a única potência é o tempo, né? Então, é isso. O tempo é a coisa mais importante de todas. E aí ele pergunta, agora eu tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? Ele responde, o tempo é o tempero que influencia a natureza. O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio da qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. E aqui ele começa a falar sobre sabedoria. Tá travando ainda? Tá de boa. É, tá de boa? Vou tirar os comentários então. Se bem que teve um que eu dei risada aqui. Mais travado que o diabo. Olha só, aqui Napoleão Hill começa a ter um approach diferente. Ele começa a voltar às raízes do que, estudando Salomão, a gente aprende que é a coisa mais importante de todas, que é a sabedoria. E quem puxou esse assunto não foi Napoleão Hill, foi o diabo. Olha só. O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. E aqui vem uma crítica muito interessante. Aqui vem alguns dos melhores insights do livro para mim, tá? E o diabo definiu sabedoria de um jeito que eu não encontrei ali na Bíblia quando eu estava lendo, né? Mas muito legal. Olha só, os jovens têm sabedoria? O que vocês acham? Vocês acham que os jovens têm sabedoria? Responde aí. O jovem tem sabedoria ou não tem sabedoria? Ô, Kaique, confirma aí se tá rolando mesmo. Tá de boa? Ah, então tá de boa. Olha só. Então, os jovens têm sabedoria? A resposta é: somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. O passar do tempo pode forçar o indivíduo a adquirir sabedoria? Isso é uma boa pergunta, né? Pô, então, será que o lapso do tempo pode fazer o indivíduo adquirir sabedoria? E a resposta é não. A sabedoria vem somente para os não alienados, aqueles que pensam por si só, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. E aqui vem uma das respostas mais incríveis que eu já vi. Perceba a beleza dessa resposta agora. Napoleão Hill pergunta para o diabo: o que é a sabedoria? Essa é muito boa. O que é a sabedoria? E o diabo responde o seguinte: a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Especialmente essa parte aqui. O que é sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você. Porque, no final das contas, né, a sabedoria ela está muito ligada com as leis da natureza. Porque quando a gente percebe que tudo que funciona no mundo dos negócios, na nossa família, na nossa vida, já está e funciona na natureza, né? Nas árvores, nas plantas, no tempo, no clima, no mundo, a gente percebe que no final das contas são os mesmos princípios. A gente entende quais eles são, como eles funcionam. E a gente faz... vocês não estão sabendo lidar, eu vou tirar os comentários aqui.
e a gente faz isso daí trabalhar a nosso favor de forma harmoniosa, isso é sabedoria. Tá? Sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você. Incrível. Então o conhecimento acumulado não é sabedoria? Tem muita gente que acha que sim, né? Não, se eu tiver muito conhecimento, se eu ler muito, eu tenho sabedoria. E ela responde, céus, não. Se o conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Porque, afinal de contas, né? Se todos os humanos tivessem sabedoria, a gente iria transformar evoluções da ciência em armas letais de destruição, em matar todo mundo e fazer um monte de loucura aí, né? Mas então o que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo mais o desejo por sabedoria. Isso é o que Salomão disse também em Provérbios, né? Com outras palavras, claro. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Você não pode impor, você tem sabedoria agora, você precisa de sabedoria. Não, você não pode impor a uma pessoa. Ela é adquirida. É igual a liberdade. A liberdade não pode ser imposta a alguém. Agora você é livre. Não, a pessoa precisa internamente. Vamos lá. Mudei de internet. Me diz aí se está funcionando. E aí o Napoleão pergunta, né? Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último dos 7 princípios. E aí, é bizarro. Olha isso. O último dos 7 princípios é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. É a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Então, vou ler de novo isso daqui porque talvez seja um dos melhores conselhos desse livro. O último princípio é cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas, devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Tira até uma onda aqui, né? A cautela, mas aí ele pergunta, porque você pensa, então eu tenho que ter cautela, né? Mas qual que é o limite da cautela? Porque se a cautela é você tomar cuidado, você ser precavido, qual é o limite disso? Ser perfeccionista? Talvez daí seja ruim também. E aí ele pergunta, a cautela excessiva não é prejudicial, tão prejudicial quanto a falta de cautela? Né? Será? A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? Ele responde, o que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. Então, às vezes a gente fala que a gente está sendo cauteloso, a gente só está com medo. Medo de alguma coisa. Medo de errar, medo de não ter um plano perfeito. É medo de alguma coisa assim. Tá? E aqui, gente, a gente termina todos os insights do livro, mas ainda tem um último grande insight que a gente encontra no resumo de tudo que acontece. Né? O livro começa um resumo na página 187, mas na página 191, Napoleon Hill resume o livro em 3 linhas. Tá? Para mim é o melhor resumo do livro que a gente encontra no resumo em si. É o resumo do resumo. Tá? Eu vou ler com muita calma para vocês. Os desejos dominantes, aquilo que está enraizado dentro da gente, que a gente mais quer, ou seja, os desejos, o que a gente quer, que é dominante, ou seja, o que a gente quer mais do que as coisas que a gente só quer um pouquinho, aqueles desejos que são os dominantes, eles podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos. Então, se eu desejo, de uma forma muito ardente, ter um corpo incrível, geralmente isso tende a se cristalizar de alguma forma, sob a forma de um corpo esculpido. Se o meu sonho é ser um profissional muito bem sucedido nessa área,
Eu vou me dedicar de tal forma que eu tenho muito mais chances de atingir. Se o que me move é muito dinheiro, eu tenho muito mais chances de ter mais capital, porque eu vou em busca disso, eu vou me esforçar muito em busca disso, tá? Então, os desejos dominantes podem ser cristalizados, podem, não que vão, eles podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos. Essa é uma parte. Como? Por meio da definição de propósito. Ou seja, esse desejo pode ser cristalizado em algo físico por meio da definição de um propósito, né? De um propósito, de algo que eu quero muito, de algo que dá sentido para mim. E o propósito não precisa ser aquelas coisas que você vê em evento de mudar o mundo. Não, o propósito pode ser ganhar dinheiro. Eu já tive durante um tempo da minha vida, meu propósito é eu quero ganhar muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro. E aí eu ganhei, aí eu descobri que isso não era tudo, mas isso me moveu. Então precisa ser algo que te move, tá? Então os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos. Amparada por planos definidos. Com a cooperação da lei natural. Lei natural, ele está falando então de sabedoria, certo? Tudo isso junto de sabedoria, né? Então, com a cooperação da lei natural, do ritmo hipnótico e do tempo. Porque eu preciso colocar o tempo nessa equação. Só o resto não acontece, tá? Então, o resumo do livro completo fica: os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos por meio da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural, do ritmo hipnótico e do tempo. E assim a gente termina o nosso desafio. E agora vocês são mais espertos que o diabo. Certo? Terminamos o nosso primeiro desafio do livro. Primeira vez que a gente fez isso. 7 dias inteiros falando sobre esse livro. Sobre o mais perto que o diabo. Espero que vocês tenham curtido demais. Me dediquei bastante. Reli o livro inteiro, mas não só reli, né? Estudei o livro inteiro para vocês. Eu, a Ká, todos os dias o Kaique aqui também ajudando na produção. Todo o time ajudando com as frases, com todas as artes do dia, com os conteúdos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que agora vocês possam levar um pouquinho ou muito de tudo que a gente produziu ao longo desses 7 dias. Que vocês possam ser mais sábios, mais inteligentes, mais espertos que o diabo, tá? E queria desejar que vocês compartilhem conhecimento, compartilhem sabedoria, compartilhem tudo que vocês aprenderam, porque isso daqui geralmente é um ciclo muito positivo, tá? E hoje, para a gente fechar esse dia, a gente vai sortear 10 livros, ao invés de 2 ou 3, né, que a gente estava sorteando, a gente vai sortear 10 livros, tá? Então eu quero, por mim eu presentearia a todos vocês, mas seria um pouco caro, né, eu fazer isso. Então a gente vai presentear com 10 livros alguns de vocês, tá bom? Então na frase do dia é só vocês irem lá, comentam marcando quantas vezes vocês quiserem. O que eles acharam do desafio? E me conta o que vocês acharam do desafio também. Eu sempre gosto de pegar essa postagem e ter um feedback de vocês. Meu muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Nos vemos nos stories, nas postagens. Tchau, gente. Um grande abraço e amor. Deu um tchau pra galera também. Pera aí. Pronto. Os meliantes. Ó, o Tarantes até cansou. Olha como ele tá lá. Cadê o Chipito ali também? Olha lá. Vê se pode um negócio desse. Olha, tá com sono, hein? Valeu, Caicão. Tchau, tchau.